É até difícil de acreditar, deveria ser, né? Mas em pleno século XXI ainda presenciamos, participamos e vemos com muita frequência o preconceito racial. Alguns casos ficam famosos e ganham repercussão nacional. Outros ainda são escondidos, né? Debaixo dos panos, camuflados. Mas a realidade é que os negros ainda sofrem muito na nossa sociedade. Vamos ver. Preconceito racial é um grande problema em muitos países. Gera guerras, mata e machuca muita gente. Embora o Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência de racismo pode ser velada, mas ela não deixa de existir. O povo brasileiro é herdeiro de uma pesada herança, não é? É uma herança escravocrata e a escravidão no Brasil oficialmente durou 388 anos, ou seja, mais de 2/3 da nossa história. Né? E uma escravidão como um regime de tratar o outro diferente, essa outra diferente, o negro e a negra, como se fossem coisas, objetos e não pessoas. Essa pesada herança colonial, ela produziu uma subjetividade, uma forma de pensar o mundo, de pensar nós mesmos e olhar para o diferente, para o outro, para a outra. Né? E o racismo, ele é a marca central nisso. Tanto que há estudiosos que dizem que a relação fundamental no Brasil hoje ainda é a relação senhor-escravo. Né? Você sabe com quem você está falando? As piadinhas de negro, não é? O fato da negra e do negro aparecerem ainda hoje nos programas televisivos em papéis subalternos, não é? Em alguns casos, ele ocorre de forma tão sutil que nem é percebido pela vítima. Na realidade, foram acho que umas 2 ou 3 vezes numa loja específica no centro e eu acho que só lá pela 3ª vez que eu consegui identificar como preconceito. Porque às vezes a gente tem mania de entrar numa loja, mulher gosta muito de ver moda, e daí eu entrei nessa loja, andei um pouquinho e eu percebi que o segurança estava sempre por perto. Mas aquilo não me incomodou e eu saí, mas começou a me incomodar a partir do momento que eu vi que eu entrava e sempre tinha alguém por perto. Quando eu me dei conta e eu fiquei incomodada, eu saí da loja. Eu acho que a nossa sociedade ainda não está preparada para ver negro em lojas de alto nível, em cargos maiores, em restaurantes melhores. Pastora, negra e mulher. Joelma enfrenta vários tipos de preconceito desde quando era adolescente. A minha primeira experiência foi aos 16 anos, né? Quando o primeiro namorado, então na minha época eu namorava-se em casa, pedia permissão aos pais, né? E o meu primeiro namorado era loiro dos olhos azuis. Ele foi à minha casa, pediu permissão aos meus pais, nós começamos a namorar e fomos conhecer a família dele. Então nós fomos convidados para um almoço na casa dele. A minha mãe, ela é branca, o meu pai é negro, né? Então eu tenho irmãos claros, eu sou o pedacinho da rapa de tacho do meu pai, a negrinha da casa. E ao chegar na casa do namorado para conhecer o pai, que eu já conhecia a mãe e a irmã, quando eu entrei na sala junto com ele e minha mãe, o pai dele olhou para mim, levou um susto. Ele simplesmente assustou e falou assim, quê? Aí pai, eu vim apresentar o senhor, a Joelma, a minha namorada. Mas você não me falou que você estava namorando com essa negrinha? Ela é uma negrinha? E aí eu levei um susto, né? Minha mãe, imediatamente, só senti minha mãe me puxando para trás. E nós saímos da casa e ficou uma discussão entre ele e o pai e eu vim embora. E depois ele voltou para minha casa, conversando com minha mãe, e o meu avô me deu um conselho, né? Porque minha avó é branca e meu avô é negro. Então a família é toda assim, as mulheres brancas e os homens negros. E então o meu avô me deu um conselho. E você é negra e você tem que ter cuidado. Na primeira manifestação de preconceito, você sai. Então, encerra o namoro agora. Mas, no momento que a gente passa por isso, é um choque. O fato de ser mulher, pastora e negra, você realmente tem que ser cheia da unção e do Espírito Santo de Deus. O racismo atravessa toda a nossa história e se faz muito presente hoje. Né? Não se trata de caso isolado, porque o racismo no Brasil, ele por um lado, ele é velado, por outro lado, ele é tremendamente explícito, né? E produz danos irreparáveis.
Você imagina uma menina que entra nos bancos escolares e não se vê representada nos livros escolares, onde o ideal de beleza, de inteligência, não está identificado com a raça negra. Né? Você imagina uma adolescente ou um adolescente, quando vê o negro representado, é porque é jogador de futebol ou é cantor. É exceção, não é a regra. Né? E aí isso alimenta os sonhos, porque é a única possibilidade de ascensão. Por que essa é a única? E vai ser a de poucos. Por que as portas do Brasil não estão escancaradas ao conjunto do seu povo? Em Belo Horizonte funciona um núcleo de atendimento a vítimas de crimes raciais e de intolerância. Também recebemos denúncias, né, anônimas do Disque 100 e fazemos o devido encaminhamento e monitoramento. A delegada responsável em receber as denúncias alerta sobre a diferença entre racismo e injúria racial. O racismo é aquele ato que a pessoa pratica tentando atingir um número indeterminado de pessoas. Tá? Por exemplo, afixar uma placa no local, proibindo no local a entrada de pessoas de cor negra. Isso é um racismo, atinge um número indeterminado de pessoas. Agora, a pessoa está andando na rua, por exemplo, o exemplo clássico que a gente fala, você xingar outra pessoa de macaco, seu macaco. Aí sim, já é uma injúria racial previsto no artigo, parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Então tem essas duas, isso tem que ficar bem definido e visualizado. É um crime difícil se só houver aquelas duas pessoas ali que estão em conflito, né? Mas se tiver ao redor ali testemunhas, é bom que se chame a polícia militar para que seja encaminhado para a delegacia. Né? Vai ser um crime em que vai ser a palavra de um contra a palavra de outro, sim, mas se houver testemunhas, aquilo então vai ser sanado. Realmente, gente, esse assunto é um assunto muito sério. A gente estava até meio aqui, né, comentando coisas e a gente acaba até fazendo graça, mas são situações muito sérias, principalmente para o próprio negro, que sofre ainda com tanto preconceito. A gente viu ali histórias e com certeza todo mundo tem uma história para contar. Para continuar falando sobre esse assunto, eu vim recebendo aqui 3 mulheres que vão contar suas histórias. Elas vieram falar com a gente sobre esse assunto. A pastora e advogada Rafaele Santos. Obrigada, Rafaele, por ter vindo, querida. Muito obrigada. A Deisimar Alpoim, pedagoga. Tudo bem, Deise? Tudo bem, obrigada. Graças a Deus, eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. E a modelo e jornalista Thaline Araújo. Tudo bem, Thaline? Também Tudo longinho, bem. estica o braço. Também que você tem um braço comprido. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tá linda também, seu cabelo tá lindo. Obrigada. E aí, meninas, a gente assistiu ali a matéria, vocês, desde pequenininha, vocês têm histórias para contar? Tem alguma coisa que aconteceu que vocês se lembram, ou vocês se lembram mais recentemente? Ou desde criança, a criança já sofre preconceitos e agora está famoso, né, o nome, o bullying? Eu acho que desde criança, todo mundo, nós nascemos já carregando esse estigma, né? E muitas vezes pejorativo, apesar de na minha família a gente não ter esse problema. Eu brinco, quando fui convidada, eu brinquei muito com a minha família. Eu falei, gente, não senti isso. Hora nenhuma, não vivi. Mas eu sempre tive gente muito próxima que passou por situações muito complicadas, muito, assim, desgastantes e desagradáveis por ser negro e parecer que ser algo ruim, né? Que ser negro não é legal. Né? E hoje, infelizmente, hoje a gente continua vivendo dessa mesma forma. Alguns anos atrás, a gente comentava antes do programa, que alguns anos atrás era tudo muito igual. Né? E hoje as pessoas já se identificam, já apontam, olha aquela negrinha, olha o cabelo. Né? E até na escolinha, tudo tem se multiplicado. Você acha que está piorando em vez de melhorar? Porque anos atrás, pelo menos a história, né, teoricamente, era muito pior. Né? Essa coisa do americano, a gente vê aqueles filmes que o negro, até veio o Martin Luther King, que veio, quebrou essas barreiras e lutou e, né, se entregou totalmente por uma guerra que conseguiu vencer uma parte dela, né? Mas você acha que isso está piorando? Vocês acham que está piorando isso? Ou que a educação em casa? Porque, na verdade, a educação, de uma forma geral, está pior. Está muito pior, né? Os pais não estão tendo tempo de ensinar valores e princípios para os seus filhos em relação a tudo. Inclusive, a não fazer diferença entre as pessoas em relação à raça. Talvez
Será que pode ser isso? Eu acredito que na ausência da educação dos pais, a sociedade faz com que a criança aprenda. Então, ela aprende da forma errada, da maneira errada. Chega a informação errada. Então, acho que é a partir daí. Então, a criança já começa, desde pequena, ela ter uma opinião formada, mas pelo que ela ouviu. Entendeu? Ao invés dos pais passarem desde pequenininho, olha, não existe diferença, todo mundo igual. Né? Então, assim, a sociedade colocou, a criança vai ouvir e vai levar aquilo para a vida. Mas tem famílias que são preconceituosas e a gente não tem como fugir disso, porque ninguém nasce racista. O adulto, ele que ensina. Vai passando de geração em geração. E eu, assim, toda a vida eu fui muito estudiosa, mas eu tive problema na escola. Eu me destacava nos meus estudos, mas eu trouxe isso comigo desde criança. Rainha da pipoca é branca, a princesa sempre já notaram isso? É branca, o príncipe nunca é da pipoca, nunca é negro, é branco. Então, quer dizer, hoje a escola é laica, mas na época que eu ia participar de coroar Nossa Senhora Aparecida, que não tem nada a ver para a minha vida mais. Já era passado. Já era passado, mas para coroar escolhiam, tinha que ser pessoas brancas. Ainda bem que você não foi escolhida, então. Nesse caso, foi bom. Para mim foi. Graças a Deus. Mas, gente, olha, você como professora, quando você entrou, por exemplo, já aconteceu de você entrar na sala de aula, e você sentir que alguns alunos te olharam diferente ou não? Já passei. Tipo, a minha professora, né? Já passei por isso e é deprimente, porque os pais também que teriam que intervir nisso e ensinar, educá-los. Porque principalmente quando é branco, se os pais já são racistas, a tendência é o quê? Eles crescerem um adulto preconceituoso, racista. É verdade. Eu vejo isso porque realmente, eu acredito nisso também, que isso depende de nós pais. As minhas filhas, graças a Deus, assim, a gente nem conversava sobre esse assunto, assim, porque é tão natural pra gente as pessoas serem negras ou brancas ou amarelas. E isso nunca foi nem tema, assim. Agora elas estão ficando maiores, às vezes elas escutam alguém. Outro dia alguém comentou assim, fulano, porque ele estava querendo diferenciar, vamos supor que existe a Rafaele negra e a Rafaele, amiga nossa, branca. Então alguém disse, não lembro quem, disse assim, Rafaele, aquela negra, para a pessoa saber quem era. A minha filha falou, mas por que tem que falar que ela é negra? Eu achei ótimo, né? Porque, quer dizer, aquilo já afetou ela, tipo assim, não tem necessidade de falar. Minha filha tem 8 anos. A babá delas, a primeira babá delas era negra e foi a segunda mãe para elas. Sempre confiei nela, beijo, Edna e tal. E elas nasceram e cresceram com esse amor todo. E não é porque a negra é a babá, não é isso. Mas é porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de caráter, uma excelente profissional, independente da cor. Né? E agora que elas têm também, que a outra segunda mãe delas, que é a Fátima, também é negra. A Fátima já falou para mim que é o seguinte, quando alguém ficou sabendo que ela era babá das minhas filhas, porque eu sou relativamente conhecida, famosa, né? As pessoas falam assim, você é babá das filhas da Márcia Rezende? E eles deixam você dormir com as meninas? Pecado, gente. Ai, gente, é demais. Ela dorme, sim, ela beija as minhas filhas, ela é a segunda mãe das minhas filhas. Né? E uma pessoa maravilhosa, ela até viria também para conversar com a gente. Ela já ouviu muitas coisas também na vida dela em relação a ela e em relação a... Ela disse que um dia estava dentro do ônibus e conversando com alguém perguntou o que ela fazia, alguma coisa, ela falou que era babá e falou... Ela quase nunca fala também, assim, que é babá das minhas filhas. Alguém falou assim, você é babá das filhas da Márcia? Então, assim, quer dizer, por que não? Como, sabe? São coisas assim que estão internalizadas nas pessoas e vão passando de pai para filho. Porque se eu, mãe e meu marido, a gente tivesse posturas diferentes com pessoas negras, elas iam crescer naturalmente tendo também a mesma postura diferente. Então, como que os pais tratam as pessoas
né? Os funcionários, sejam eles brancos ou... Porque as crianças vão tratar os funcionários, sendo brancos ou negros, como funcionários, como sendo alguém. Então, é tudo na nossa vida, né? É verdade. Eu acredito muito na formação do caráter da criança e eu acho que vale ensinar que as pessoas são iguais. E a Constituição, existem leis que garantem que as pessoas são iguais. A Constituição Federal, ela já tem mais de, né, aí, desde 88 e garante a igualdade racial. E ainda existem essa questão de se diferenciar na questão de salários, existem as diferenças com relação à posição de emprego, né? Cargos de chefia hoje são raramente ocupados por negros. É muito desagradável a gente ainda viver numa sociedade que evoluiu para tanta coisa e ainda está tão retrógrada para outras coisas. Eu também acho, porque eu já ouvi falar em empresas, né? Vamos supor que eu trabalhasse, eu e você, com a mesma... Eu acho isso um absurdo. Com a mesma profissão, com o mesmo nível de escolaridade. E tem um salário diferente. E o seu salário ser diferente. O preconceito você vê na questão de cotas de faculdades. Eu ia muito absurdo agora para vocês. O que vocês acham disso? A capacidade do ser humano ela é a mesma, gente. Não vai diferenciar. Ele é branco, hoje, ele é negro. Por que vai ser mais inteligente? Antes eu tinha um pouco mais de resistência à questão das cotas. Hoje eu entendo diferente, porque existe hoje o que se chama de racismo institucional. As instituições elas ainda não estão prontas para receber e, na verdade, suprir a necessidade que o negro tem ao longo desses anos. Então, existem hoje essas políticas raciais que são criadas justamente para isso, para tentar minimizar esse chamado racismo institucional. E uma das políticas é essa, política de cotas. E pegando assim, né, o que implica? Aconteceu com 2 pessoas perto da minha casa, que eles são gêmeos. Eu queria entender essa questão. Eles são gêmeos e um é da minha cor e o outro é da pele mais clara. Eu gostaria que alguém me explicasse essa política dessa cota que está acontecendo nesse país. O que é da minha cor conseguiu a vaga e o que se diz pele mais clara não conseguiu. Então é a cor da pele, não é nem a raça. É a raça. Aí eu já vejo que o problema já tomar bastante sol, então ele vai ter que ir na praia. Eu já vejo que enxergar como tal, né? Eu já vejo que o problema já é no sistema. É claro. Então, por que não cria então uma política que faça o DNA? Que aí vai olhar no sangue se verdadeiramente é da etnia negra. Ixi, então no Brasil nós somos complicados. Porque não existe. Todo mundo tem um. Todos nós temos verdade. O nosso DNA, o pouco, né, da nossa herança de negros, portugueses, etc. E acontece que o Brasil tem problemas seríssimos e ele tem que resolver o problema na raiz. Né? Com certeza. Quer dizer, melhorando as escolas, lá na raiz, a escola pública, onde tem maioria negros, né, geralmente nas escolas públicas, não precisa de nada disso. Todo mundo vai ter igualdade na hora de chegar na faculdade, né? Porque a diferença é essa, que as universidades federais, pagas pelo governo, agora tem o Enem, que já ajuda um pouco, mas é só a pessoa rica que consegue entrar, porque o rico que pagou um cursinho caro, o rico que pagou uma escola cara desde o começo, e aí ele vai ter mais condição de entrar numa faculdade que ele não vai pagar. Essa é uma questão que eu estava até conversando com a Rafaela lá fora. Na época de escola, quando eu era bem mais nova, estudei em escola particular, então assim, igual você falou. Você já foi bem mais nova, filho? Porque você já ainda é tão nova. Mais nova. Na questão de não ter amigos negros. Não tinha tantos negros na escola. Então, assim, você acaba perdendo a referência. Então, quando criança, você pega a referência do quê? Do branco. É o cabelo esticadinho, é o cabelo liso, é que é isso, que é aquilo. Então, você acaba perdendo a essência que você, na verdade, que você tem, né, como negro. Aí eu falei com elas que até a questão de aceitação. Beleza, você nasceu negro, mas você aceitou o fato de ser negro? E eu falei com ela que fui aceitar com 21 anos de idade, quando eu comecei a conviver com negros. Entendeu? A ver que, não, é uma coisa legal. Não é tão ruim assim quanto as pessoas faziam parecer que era, entendeu? Então, tem toda essa questão também. Verdade. Quando você pega de criança,
leva para a vida adulta, porque aquilo passa na sua vida inteira, é adolescência. Essa questão de adolescência também é difícil, né? De você conviver com gente diferente. É verdade. E você aceitar ser do jeito que você Procurar é. a sua identidade, É, né? a questão de Isso aceitar de e procurar a suma identidade. É importância, verdade. né? E quando a gente conhece a Deus e conhece a palavra de Deus, né? A gente sabe que Deus nos criou a todos igualmente. Todos, né? As pessoas podem achar que não, mas é o que a gente sabe. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa a conta bancária, nada exterior. Nada exterior. É o coração. A Bíblia fala o tempo todo do coração. Então, a gente tem que entender isso. Quando uma criança, ela é desde cedo, né, ensinada isso pelos próprios pais, ou as pessoas que estão ao redor, né? Você é amada, você é formosa, você é princesa, você é linda. Ela vai saber que ela é mesmo, né?